Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar do tema amicus curiae, essa nova modalidade de intervenção de terceiros prevista no Código de Processo Civil. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Neste vídeo trataremos do tema amicus curiae. Aliás, o último vídeo a ser postado no ano de 2016. O amicus curiae é o amigo da corte. Agora tem previsão expressa no novo Código de Processo Civil, ele tem apenas um dispositivo legal que trata desse tema, quer dizer, um especificamente na parte de intervenção de terceiros. Tem outros dispositivos que tratam também, inclusive vou mencionar um outro deles para vocês. Mas dentro da parte de intervenção de terceiros é o artigo 138 e seus parágrafos. Então, vamos lá, vamos ver o que nós temos a dizer aqui sobre o amigo da corte, o amicus curiae. Veja, esse conceito extraído da obra do Didier, essa obra aqui, Curso de Direito Processual Civil, Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral, Processo de Conhecimento, volume 1, editora Juspódio, 2015, 17ª edição. É dessa obra, página 522. Então, olha o conceito do Didier. O amicus curiae é o terceiro que espontaneamente, então veja, ele pode vir e pedir para fazer parte da relação processual sem que ninguém o convide. Ele vem espontaneamente, tal qual faz o assistente. A pedido da parte, então aí seria provocada a intervenção do amicus curiae, tal qual acontece na denunciação da lide, no chamamento ao processo. Ou por provocação do órgão jurisdicional. Então percebam que aqui, até de ofício, o órgão julgador pode e deve convidar o amicus curiae para participar da relação processual. Então, intervém no processo para fornecer subsídios que possam aprimorar a qualidade da decisão. Então, veja, o amicus curiae é uma pessoa que é convidada, pede para fazer parte da relação processual, ou mesmo de ofício é chamada, porque ela tem algo importante a ser dito no julgamento da causa. Então, a sua opinião é relevante. Pode ser um aspecto jurídico, pode ser um aspecto científico específico daquela causa, até uma matéria estranha ao direito. Então, assim, o novo Código de Processo Civil colocou no amicus curiae o rótulo de intervenção de terceiros. Mas isso era uma discussão, e é ainda uma discussão grande, a respeito da natureza jurídica desse instituto. Porque, se vocês pegarem o primeiro vídeo que eu postei sobre intervenção de terceiros, que eu trato assim de generalidades, vocês vão ver que muito do que eu disse ali não se aplica ao amicus curiae. Então não é que ele vai sofrer direto ou indiretamente os reflexos da decisão. Não é por aí. Por isso é que muitos opinavam no sentido de que o amicus curiae não seria uma forma de intervenção de terceiros. Porque ele não se amolda aquela questão do interesse jurídico na causa, não é por aí. Então havia uma discussão grande. Muitos entendiam que era intervenção de terceiros, muitos entendiam que não era. E agora o novo código botou esse rótulo. Mas com certeza, com relação à natureza jurídica, ainda vai ter muita divergência. O Didier, nessa obra, tem uma parte que ele fala do amicus curiae, da impossibilidade dele recorrer, na maioria das vezes. E aí ele até fala que ele poderia ser, por muitos, encarado como parte, pero não útil. Ou seja, ele, na verdade, não vai atuar como parte no processo. Essa é a grande verdade, com todo respeito às opiniões em contrário. Mas ele sofre grandes limitações, é muito distante aqui da atuação de parte. Mas é alguém, é uma pessoa natural, física, uma pessoa jurídica, que tem algo de importante a ser dito para a corte, relevante para se levar em consideração no julgamento da causa. E assim, pode haver mais de um amicus curiae, nada impede. Pode haver, inclusive, digamos que tenhamos 2 amicus curiae, 3, 4, enfim, quantos forem necessários. Eles podem até ter posições antagônicas. Cada um opinar em sentido contrário. Percebam que aqui nós não estamos falando de um perito. Não, longe disso. Perícia seria a questão relativa à prova. Para o perito pode se alegar impedimento, suspeição. O amicus curiae não. O amicus curiae ele vai dar uma opinião a respeito da causa. Ele está mais próximo da figura do Ministério Público quando atua como fiscal da ordem jurídica. Ele está mais próximo, não é igual, mas ele está mais próximo dessa função do Ministério Público do que do perito. Está muito distante do perito.
Então, mas assim, o que pode fazer confusão com perícia é porque ela é uma pessoa que tem conhecimento técnico, né, relevante para o julgamento da questão. Então, nada impediria que houvesse mais de um amicus curiae, eles poderiam até ter posições antagônicas. Até porque a opinião do amicus curiae, ela não é vinculante. Ela não vai vincular o órgão jurisdicional. O judiciário tem a obrigação de concordar com o amicus curiae. Nada impede que ele julgue, né, de forma diferente daquilo que opinou o amicus curiae. Ok? Então, vamos adiante. Esse marco histórico é interessantíssimo. Quem puder, eu recomendo que leiam. Tá? Naquela obra que eu mencionei para vocês do Didier, em um determinado momento ele faz menção numa notinha de rodapé. E como eu tenho essa revista de processo, eu olhei para vocês para separar. Então vejam, na revista de processo de 2013, a revista de processo 220, junho de 2013, nas páginas 407 até 421, tem esse artigo, de autoria de Didier e Marcos Seixas Souza. Então eles falam da formação do precedente de amicus curiae no direito imperial brasileiro, interessante decreto 6.142 de 1876. Então vejam que há muito tempo que o Brasil tem previsão a respeito da possibilidade de intervenção do amicus curiae. Então muito interessante esse artigo, assim, essa questão histórica. Quem tiver interesse, eu recomendo que tenha uma lida. Por que eu destaquei esse artigo? Que fala desse decreto do direito imperial, né, brasileiro? Porque para muitos essa seria a primeira legislação que tratou do tema no Brasil, a Lei 6.385 de 1976. Para muitos ela seria a primeira legislação a tratar do tema, e não é. Esse artigo mostra que lá desde 1876 nós já tínhamos previsão permitindo, né, previsão legal permitindo a intervenção do amicus curiae. Mas para muitos essa seria a primeira, né? Não é, né? Mas tem a sua relevância. Então veja o artigo 31 dessa lei. Nos processos judiciários que tenham por objetivo matéria incluída na competência da Comissão de Valores Mobiliários, né, a CVM, olha só a parte que eu destaquei. Claro que no texto original não está vermelho, eu destaquei para mostrar para vocês. Então, será esta sempre intimada para, querendo oferecer parecer ou prestar esclarecimentos no prazo de 15 dias a contar da intimação. Então veja aqui, veja, uma previsão de 76, né? Bem antes do novo código, próxima ao início da vigência do código de 73, né? Mas já era uma situação de amicus curiae, né? Obrigatória, né? Colocada de forma impositiva aqui pelo artigo 31, né? Será sempre intimado, né? Essa figurinha aqui, se vocês botarem no Google amicus curiae, vai surgirão, né? Ela e outras que eu utilizei aqui no decorrer. Eu tenho dificuldade de botar os créditos aqui, porque o Prezi transforma na imagem. Mas se vocês botarem no Google amicus curiae e imagens, vocês vão ver essa, dentre outras, tá? Então, uma legislação importante de ser lembrada. Para vocês não pensarem que foi a partir do novo código que nós tivemos a previsão do amicus curiae. Não, é porque o código de 73 não falava nada a respeito de amicus curiae. Mas nós estamos vendo que outras legislações, né, leis esparsas, tratavam do tema. Tal qual a Lei 9.868 de 99. Que dispõe do processo de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo. Então vejamos o artigo 7º, parágrafo 2º. Essa figurinha também aparece se vocês colocarem amicus curiae no Google. Olha lá, o artigo 7º, parágrafo 2º. O relator, considerando, olha lá, a relevância da matéria, então não é em qualquer processo, né? A relevância da matéria, a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Então aqui, com base nessa lei, é que houve alguns casos de amicus curiae em julgamentos do Supremo. Eu vou até mostrar para vocês aqui 2 exemplos interessantes. Esse aqui foi uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 54. Distrito Federal, vocês acham isso no site do Supremo. É aquela questão do anencéfalo, né? Então, Estado, laicidade, o Brasil é uma república laica, surgindo absolutamente neutro quanto às religiões. Isso aqui é interessante, porque o Supremo decidiu pela atipicidade, né, da conduta da mulher que aborta o anencéfalo, né? Mostra inconstitucional a interpretação de interrupção da gravidez do feto anencéfalo ser conduta tipificada
Então, foi na época muito conturbado, repercutiu muito nessa. E aqui é interessante pelo seguinte: nesse caso, a Confederação Nacional de Bispos Brasileiros, a CNBB, ela quis participar do julgamento na qualidade de amicus curiae e foi negado. Foi negado pelo Supremo. Haja vista esse destaque, né, de que o Brasil, né, se espera seja um Estado laico, né? Apesar de você ver lá onde são feitas as sessões do Supremo, você vê um crucifixo lá, mas enfim, é um Estado laico. Tá? Também vale muito a pena ser lido esse parecer do jurista Celso Laffer, tá? Nesse caso de antissemitismo como crime da prática do racismo. Nesse caso, quem me puder me ajudar na pronúncia, é algo como, sei lá, é o Wagner, alguma coisa assim. Então isso também está disponível na internet. Celso Laffer foi ouvido na qualidade de amicus curiae no julgamento desse habeas corpus, 82.424 do Rio Grande do Sul. Isso é uma aula, né, são 38 páginas, vocês têm que baixar e ler, que aqui vocês vão perceber a relevância do amicus curiae. Como foi importante no julgamento desse HC ouvir Celso Laffer, essa aula de Celso Laffer a respeito da questão sub judice. Então vale muito a pena vocês baixarem isso na internet, vocês acham com facilidade, e lerem. Aqui vai ficar evidente para vocês a relevância da participação do amicus curiae no julgamento de uma causa pelo Poder Judiciário. Então, falamos da 9.868, vamos... depois vocês vejam no novo código, regra similar, agora no 950, parágrafo 3º, tá? Depois vocês consultem, por favor. Então, também a Lei 9.882, de 99, né, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental, né, no seu artigo 6º, colocado no parágrafo 1º. Se entender necessário, poderá o relator ouvir. Destaquei para que vocês, né, percebam o ponto mais relevante aqui do parágrafo 1º. Lógico que no texto original não está assim. Então, ouvir pessoas com experiência e autoridade na matéria. Essas pessoas são amicus curiae. Experiência e autoridade na matéria. Então, um estudioso no assunto, alguém do âmbito acadêmico, ou um profissional destacado, pesquisadores, enfim, pessoas que possam realmente contribuir no julgamento da causa. Okay? Aqui vocês vão perceber também a relevância do amicus curiae. Na obra do meu xará, se bem que o nome dele não tem acento, né? Mas, enfim, imagino que seja Fábio Caldas de Araújo. Essa obra é muito boa, que trata especificamente do tema intervenção de terceiros, da editora Malheiros. Então, depois vocês congelem a imagem, leiam tudo com calma, mas essa parte que eu quero destacar para vocês, ó, da atuação do amicus curiae. Porque, veja, essa atuação acaba, como diz Fábio Caldas, se justifica como um meio de legitimação social da decisão. Isso é importante, porque o amicus curiae ele pode contribuir para a construção de uma decisão coerente e não dissociada da realidade. Porque, assim, é uma crítica que se faz ao judiciário. Né? O judiciário, se bem que isso melhorou muito nos últimos tempos, nas últimas décadas isso melhorou muito, mas o judiciário se meio que encastelou, né? Se isolou da sociedade no seu juridiquês e, às vezes, acaba dando decisões, não que deva haver populismo também, a questão não é essa. Né? Isso está muito na moda, infelizmente, na atualidade, agora em 2016. Mas também não é que as decisões devem ser baseadas exclusivamente na opinião social. Não, não é isso. Tem que ter cunho jurídico, sem dúvida. Mas pessoas que têm um profundo conhecimento na matéria certamente podem contribuir para mostrar para o judiciário, como fez Celso Laffer, qual seria o melhor posicionamento com relação àquela matéria. Agora, lembrando sempre que a opinião do amicus curiae não vincula o judiciário. Né? O amicus curiae não substitui o órgão jurisdicional. Não é porque ele opinou de uma forma que o judiciário tem que concordar com ele. Não, mas é uma opinião que vale a pena ser ouvida. Tá? Em razão do conhecimento, do nível técnico daquele que será admitido como amicus curiae. Okay? Matérias, inclusive, estranhas ao direito. Bem, essa observação é importantíssima, extraída da obra de Cássio Carpinella Bueno. É essa obra aqui, tá? Manual de Direito Processual Civil, volume único, segunda edição, de acordo com o novo código, né? Cássio Carpinella, página 179. Tá? Ele fala dos pressupostos para ser admitida a intervenção do amicus curiae. E tudo isso é extraído da redação do 138, que eu vou mostrar para vocês em seguida. Tá? Mas olha como destaca Cássio Carpinella. O caput do 138, claro que é do novo código, né, de processo civil,
trata dos pressupostos da intervenção do amicus curiae. Tá? São eles. 1. Relevância da matéria. Então não é para termos amicus curiae em qualquer processo. Tá? Agora o código possibilita que isso ocorra na primeira instância também. Mas não é para em tudo que é processo ter amicus curiae. Tem que ver a relevância da matéria. Tem que ver também a especificidade do tema objeto da demanda, ou repercussão social da controvérsia. Né? Então, como destaca Scarpinello, embora os pressupostos possam e tendam a aparecer conjuntamente, não há óbice para que a intervenção do amicus curiae legitime-se a partir da ocorrência de apenas um deles. Então, bastaria um deles, passaria a relevância da matéria para ser admitida a intervenção do amicus curiae. Vejamos aqui a redação do 138. É o único artigo que trata dentro dessa parte, né, de intervenção de terceiros, é o único que trata do amicus curiae. Então, olha lá o que diz o 138, o novo Código de Processo Civil. O juiz ou relator, ou seja, em primeira instância ou em colegiado, né, considerando, olha lá os pressupostos, a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, isso eu não acho interessante não, mas enfim, a decisão é irrecorrível. Porque o que acontece? Decisões irrecorríveis vão impetrar mandado de segurança. E aí o tiro sai pela culatra. Porque o procedimento do mandado de segurança me parece mais complicado do que o julgamento de um recurso. Mas enfim, por decisão irrecorrível, de ofício, olha como não é necessária provocação, de ofício o órgão jurisdicional pode chamar o amicus curiae, né? Ou a requerimento das partes, as partes podem pedir a intervenção do amicus curiae, ou de quem pretenda manifestar-se. Então veja, pode ser tanto provocada como espontânea. Né? O próprio amicus curiae pode aqui pedir, como fez a CNBB, né? Pediu naquele caso para ser admitido como amicus curiae e foi negado. Solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada para a demanda, né, por caso seja julgado, no prazo de 15 dias de sua intimação. Aí vejamos os parágrafos do 138. A intervenção de que trata o caput não implica alteração da competência. Aqui é que a implicância em querer tratar amicus curiae como intervenção de terceiros. Enfim, e mais ainda, a querer ter o amicus curiae como parte. Porque se ele fosse parte, e vamos admitir que a OAB seja admitida como amicus curiae. Então isso levaria, se fosse parte a OAB, isso deslocaria a competência para a Justiça Federal. Né? E pela regra desse parágrafo primeiro, muito embora tramite aqui perante a Justiça Estadual, a intervenção da OAB como amicus curiae não iria implicar em modificação da competência. Por isso que o Didier diz na obra dele, é parte pelo não mútuo. Né? Daí a divergência que vai continuar aí a respeito da natureza jurídica do amicus curiae. Mas o fato é que ela não altera a competência. Tá? Nem autoriza a interposição de recursos, olha lá, que parte é essa que não pode recorrer? Né? Ressalvadas, então ele só pode recorrer em duas hipóteses. Oposição de embargos, de declaração, né? E a hipótese do parágrafo 3º que a gente vai ver em seguida. Tá? Caberá ao juiz ou ao relator, se for primeira instância ou colegiado, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Que parte é essa que tem poderes limitados? Né? Mas, enfim. Parágrafo 3º. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar no incidente de resolução de demandas repetitivas. No futuro ainda vou falar disso com vocês, não tenho vídeo postado hoje, né, sobre isso. Hoje, 22 de dezembro de 2016, mas no futuro eu vou postar vídeo sobre isso. São chamadas demandas em massa, né? Então, nessas causas, né, em que se for admitida a presença do amicus curiae, ele poderia recorrer. Então, ele só pode recorrer nessas duas hipóteses, embargo de declaração e nessa hipótese do parágrafo 3º, tá? Então, voltemos ao roteiro. Então, esses são os pressupostos. Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, Carta de São Paulo. Vamos ver alguns enunciados. Enunciado 127. A representatividade adequada, exigida do amicus curiae, não pressupõe a concordância daqueles a quem representa. Então, no exemplo que eu dei anteriormente, a OAB. Para a OAB ser admitida como amicus curiae, não precisa que os advogados, né, autorizem. É o que recomenda aqui o enunciado 127 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Enunciado 128. No processo em que há intervenção do amicus curiae, a decisão deve enfrentar as alegações por ele apresentadas, nos termos do inciso 4, parágrafo 1º do artigo 489. Já tem um vídeo postado sobre o 489, no vídeo que eu falo sobre sentença. Então é óbvio que se foi admitido o amicus curiae, se a corte entende que esse amigo da corte, né, tem algo de relevante a ser dito,
No momento da decisão, ele não pode ignorar esses argumentos. Por óbvio, ele tem que enfrentar. Pode, claro, discordar, mas tem que enfrentar os argumentos do amicus curiae. Não vai poder desprezar. Senão vai ser um atentado aqui contra celeridade, economia processual, enfim, duração razoável do processo. Porque para que admitir o amicus curiae se o que ele vai dizer não vai ser levado em consideração? Não faz sentido. 249, anunciado 249. A intervenção do amicus curiae é cabível no mandado de segurança. Então, realmente, o mandado de segurança pode tratar de questões de grande relevância, sobretudo o mandado de segurança coletivo, né? Mas, enfim, anunciado 249, admitindo também o amicus curiae no procedimento do mandado de segurança. Para finalizarmos, vamos ver aqui uma questãozinha de concurso. Tá? De 2016, Fundação Carlos Chagas, órgão Procuradoria Geral de PGE, né, do Mato Grosso, Procurador do Estado, né? Procurador-Geral do Estado do Mato Grosso, Procurador do Estado da prova. Então vamos ver como eles cobraram esse tema nessa questão. Sobre as previsões do novo Código de Processo Civil a respeito da intervenção do amicus curiae, considere. Vamos lá. 1. A intervenção do amicus curiae é admitida expressamente tanto no juízo de piso. Juízo de piso, gente, é a primeira instância, tá? Uma forma arcaica, meio enfim, antiquada de falar de primeira instância. Mas juízo de piso, como perante órgãos colegiados. Sim, né? Está correto. Nós vimos o caput do 138. Quando ele diz juízo ou relator, ele está falando da primeira instância, juízo de piso ou de colegiado. Então está correto essa primeira afirmação. 2. A intervenção de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada na condição de amicus curiae, independe de pedido das partes, pois a lei prevê expressamente a possibilidade de ser determinada de ofício pelo magistrado. Correto. Nós vimos o caput do 138, isso é correto. 3. A intervenção de pessoa jurídica de direito público na condição de amicus curiae pode ensejar a modificação da competência e a remessa dos autos ao juiz competente. Isso nós vimos que não, né? O 138 diz exatamente o contrário, né? Um dos seus parágrafos. Ele fala, nós acabamos de ver, vamos lá de novo. Aqui o 138, ó. É o parágrafo 1º, né? A intervenção de que trata o caput não implica alteração da competência. Então, essa afirmação está errada. 4. Da decisão que admite a intervenção do amicus curiae, cabe recurso pela parte interessada. Nós vimos que não, né? Não cabe recurso. Então, aqui, a alternativa, né, é correta apenas o que se afirma, e na letra E. 1 e 2 estão corretas. Tá? Lembro sempre, isso aqui, é claro, é muito pouco, há muito mais a ser dito sobre amicus curiae. Recomendo leitura a vocês, aprofundamento nos estudos. Estou aqui à disposição para ajudá-los. Por hoje é só e até a próxima.